Chegou a hora de descobrir a verdade. 15 minutos com o Sapia. Olá, o 15 minutos com o Sapia de hoje, nós vamos bater um papo com o Dr. Wilson Campos. Ele é conselheiro da OAB e é o presidente da Comissão de Cidadania e também da Comissão de Interesses Coletivos da Sociedade. Dr. Wilson, é um prazer ter o senhor aqui conosco, no 15 Minutos com o Sapia. Vamos começar falando sobre, para que o nosso ouvinte, o nosso telespectador também possa entender, o que faz basicamente essa comissão com o senhor preside. Boa tarde, Sapia, boa tarde, ouvintes da Rádio Super. A Comissão de Defesa da Cidadania e dos Interesses Coletivos da Sociedade, da OAB Minas Gerais, ela tem um papel de expansão bem determinada, no sentido de que seja levado uma proteção dos interesses difusos e coletivos da sociedade junto aos poderes públicos constituídos. Pode ser tanto junto à Prefeitura, ao Poder Público Municipal, ao Estado ou até nas áreas das questões federais. A questão da cidadania, como ela é bem abrangente, ela significa que o cidadão tem que participar das atividades do Estado, seja pelos pedidos de direitos e pelo cumprimento dos deveres, porque se você pede por direito, você também tem a obrigação de responder com as suas respectivas responsabilidades. O que a gente faz é um trabalho de advocacia pro bono na defesa de interesses de várias regiões que sempre nos procuram ou que nos debates do dia a dia nos levam a interceder em prol da coletividade. Mas sempre em prol da coletividade. Um cidadão comum não pode chegar lá na OAB e falar: eu estou com um problema dessa forma aqui, um problema pessoal meu. Não, é sempre uma coisa relacionada à comunidade. O que seria um mínimo de comunidade? 10, 15, 20, 100 pessoas? Uma coletividade, ela pode ser um grupo de uma associação de moradores, por exemplo, de um bairro, com 20 pessoas. Ela pode ser uma entidade ambientalista, ela pode ser uma entidade que defenda moradia, que defenda transporte público, que defenda o direito de ir e vir, que defenda qualquer interesse que abranja ali os interesses de uma coletividade que esteja engajada dentro do município, do Estado ou da Federação. A Comissão de Defesa da Cidadania, ela faz um trabalho, como eu te disse, uma advocacia pro bono, no sentido de que a gente consiga levar essas representações desses interesses para o Ministério Público Estadual, para o Ministério Público Federal ou para qualquer outro órgão, a Câmara Municipal de Belo Horizonte, se for uma questão de interesse de um bairro, numa determinada região, a gente vai com mais um prazer, intercede junto com as próprias associações ou junto com aquela entidade que esteja abarcando aquele determinado problema, que seja de interesse coletivo e meta individual. Nós vamos falar, durante esse bate-papo, sobre alguns problemas recorrentes, principalmente de Belo Horizonte, que estão aí parados há muitos anos. Mas eu gostaria de saber do senhor hoje, qual é a maior demanda que tem procurado a comissão? Há 4 anos, em 2014, nós participamos da 4ª Conferência Municipal de Política Urbana. Essa foi um trabalho que nós fizemos, eu participei como delegado titular técnico dessa comissão, dessa conferência, e ali nós defendemos a questão da política urbana em Belo Horizonte. Outras demandas têm as questões de iluminação pública, de limpeza da cidade, tem a questão das eleições, tem a questão da gestão participativa da cidade, das podas de árvores, do transporte público e de determinadas questões que levam à área de saúde, como posto de saúde, etc, etc. Bom, são questões que são trazidas, se trazidas são levadas por nosso meio, por meio de alguma pessoa que queira, para que peça a intercessão, a interferência, a colaboração, custos legis do próprio Ministério Público Estadual. Vamos por etapa, então, já que o senhor falou do plano de mobilidade de 4 anos atrás. O plano diretor me parece que está parado na Câmara Municipal de Belo Horizonte já há vários anos. O que significaria um novo plano diretor para a capital mineira? Esse plano que foi votado em 2014, ele veio sendo costurado, veio sendo emendado. Nós estamos em 2018, tem 4 anos. Esse plano saiu da conferência, aprovado por 280 delegados, trabalharam por 8 meses nesse plano diretor. Eu fui um dos delegados, 8 meses de trabalho, gratuito, voluntário, em prol da cidade de Belo Horizonte. Nós estamos em 2018, já tem 4 anos, esse projeto ainda não foi já aprovado. Mudou o vereador, já mudou presidente da Câmara, já mudou o prefeito, já foi preso, já mudou o prefeito. E esse plano diretor está aí colocando a cidade em uma série de dificuldades, porque o plano é, de certa forma, muito bom, embora tenha uma parcela que participou, na época de 2014,
da conferência e que depois saiu da conferência. Ou seja, quem que é? São os empresários da área do Sinduscom. Por que eles saíram? Eles sentiram que não estavam muito bem colocados e preferiram desistir. Bom, se eles jogaram a toalha, já é um problema deles. Outros empresários continuaram, o setor técnico continuou e o setor popular. Então eram 3 setores, popular, técnico e empresarial. Uma parte do empresarial saiu e hoje os próprios empresários da área de construção civil estão querendo de novo discutir a questão da outorga onerosa, da questão do coeficiente de aproveitamento. O que é que isso traz? O grande empecilho desse plano não ter sido aprovado até hoje está funcionando perfeitamente. Ou seja, aprovado na Câmara, sancionado pelo prefeito, promulgado, publicado, funcione. Por que não está? Porque os empresários não concordam com a outorga onerosa, pagar a outorga. O que é a outorga onerosa? É uma taxa que se paga além do coeficiente de aproveitamento, que hoje, pelo plano diretor, é 1,0. Se você tem um terreno de 500 metros quadrados, você pode construir até 500 metros quadrados. Acima de 500 metros quadrados, você pode construir? Pode. Tem que pagar. Tem que pagar a outorga. E o valor dessa outorga foi negociado também na conferência por nós, técnicos, setor popular e setor empresarial, que a arrecadação seria destinada para as habitações populares. Seria um fundo de habitação que destinaria para as habitações sociais e para as melhorias necessárias naquelas regiões, ou mesmo que fosse em outras regiões. Se você tem uma outorga de um bairro, pode aplicar no outro bairro? Pode, desde que ela tenha realmente mais necessidade e que esteja distribuída aquela destinação da verba. Então, esse plano está parado, está indo, voltando, está se tornando uma novela, mas por culpa do próprio Poder Legislativo e do próprio Poder Executivo, que não investem fortemente para que ele seja aprovado. São 4 anos de idas e vindas. Nós estamos em 2018, começou em 2014. O que tem que se fazer é sentar com os senhores empresários e falar, olha, se o problema é todo esse coeficiente 1,0, nós temos que chegar num acordo, porque não podemos ficar sem plano diretor. São Paulo e Porto Alegre já saiu há muitos anos na frente de Belo Horizonte com CA 1,0. Agora, se os empresários que é tão ruim, então tem que sentar e conversar. Não quiseram na conferência, não quiseram nesses 4 anos, agora ganhar no sopetão. E, de qualquer forma, usando lobby, até determinadas forças que a gente desconheça, eu acho isso terrivelmente perigoso, em razão de que a cidade precisa, sim, ter um plano diretor funcionando para que a cidade acompanhe as demais capitais, que são as grandes e as maiores desse país. Até porque, para que o ouvinte possa entender, com o novo plano diretor vão surgir novos empreendimentos, com isso geração maior de emprego, que hoje é o maior problema do nosso país, junto com a segurança pública, podemos colocar assim, que elas andam a par e passo hoje no anseio da comunidade brasileira. Dentro dessa comissão também, vocês também recebem muitas reclamações ou muitos problemas a serem resolvidos, que é a questão do transporte coletivo. Hoje, Belo Horizonte praticamente não tem metrô. Você falar que tem um metrô em Belo Horizonte, é um metrô que não vai de lugar nenhum para nenhum lugar. E a promessa e mais promessa que nós temos há vários anos, e hoje nós temos até um problema maior da questão política. Você tem um governo do estado de um partido, um prefeito de outro partido de Belo Horizonte e um presidente de outro partido lá em Brasília. Então fica uma dificuldade maior. Nós tivemos uma época que tínhamos o governo e o governo federal, o governo estadual do mesmo partido, mas também não andou. Quer dizer, o que precisa para se resolver? Nós fizemos uma pesquisa numa matéria que saiu essa semana nos nossos jornais, aonde o transporte coletivo de Belo Horizonte é o mais caro do Brasil. Mais caro do Brasil, a tarifa mais cara do Brasil. E a gente sabe que é um transporte péssimo, de péssima qualidade. Ainda não bastasse essas atrocidades que andam acontecendo, com esses ônibus sendo queimados aí quase que diuturnamente, levando a insegurança não só para os trabalhadores do transporte, mas também para os passageiros. Como é que a OAB, a comissão do senhor, se posiciona em relação a esse transporte coletivo da capital? Em algumas oportunidades nós nos manifestamos por meio da imprensa escrita e falada também, no sentido de que Belo Horizonte precisa urgentemente combinar a sua mobilidade urbana. Nós temos, como você disse, um metrô que não é metrô, é mais um trem metropolitano, de péssimo atendimento à sociedade. Nós temos as linhas do MOVE, que foram melhoradas em razão da ampliação e da abertura das avenidas, mas que colocou também no chão
milhares de árvores e de palmeiras imperiais, ou seja, houve um determinado sacrifício que até hoje não foram replantados. Então a questão da mobilidade urbana, nós precisamos urgentemente em Belo Horizonte, não só em Belo Horizonte, mas principalmente nas grandes cidades do estado de Minas Gerais, de uma combinação de mobilidade urbana, tanto por meio do transporte rodoviário, ferroviário, e de outras formas que nós consigamos deixar com que o cidadão opte ali por uso até mesmo de bicicletas e estimular isso, né? E sem impedir o seu direito de ir e vir com determinadas passagens muito perigosas que fazem, constroem às vezes em Belo Horizonte, em determinadas capitais, que ficam totalmente às escuras. Você faz determinadas passarelas que às vezes facilita o transporte daquelas pessoas de um determinado espaço para outro, de uma avenida para outra, de um bairro para outro, às vezes, mas que à noite elas colocam aquelas pessoas em risco. As pessoas reclamam muito porque estão escuras. Aliás, a cidade de Belo Horizonte está muito escura, viu, Sapir? Na questão da iluminação pública. Voltando, então, para terminar essa questão da mobilidade, o prefeito atual, quando ele começou o seu mandato, ele disse que ia abrir a caixa preta do transporte público a semana passada foi aberta, né? E diz que precisam de 90 dias agora para apresentarem as soluções ou os problemas. Então, essa é uma questão que, embora tenha demorado um pouco, mas está sendo atendida pelo Executivo Municipal. É preciso que isso seja colocado transparentemente para a sociedade entenda o custo dessa passagem e o porquê do não investimento, da não aquisição política do transporte por meio de metrô. Porque Belo Horizonte não tem um metrô adequado. São Paulo tem lá, olha, não pode se comparar. Agora São Paulo é maior do que Belo Horizonte, mas São Paulo é maior do que Belo Horizonte. Vou citar um exemplo aqui, onde eu moro, Salvador, que é mais ou menos a mesma população de Belo Horizonte, está lá com 42 quilômetros de metrô. Agora você vai de metrô do aeroporto até o subúrbio, até o centro da cidade, tranquilamente, um metrô novinho, de qualidade. Eu utilizo sempre o metrô lá em Salvador. Existia uma proposta de que no governo passado seriam construídos mais 22 quilômetros de metrô em Belo Horizonte. Ficou paralisado em razão de que é crise, não tem verba, não tem dinheiro, mas sempre Minas Gerais, aliás, de uns 10 anos para cá, Sapir, ou mais 15 anos para cá, Minas Gerais está perdendo muito na ocupação do seu espaço na política brasileira. Nunca ficamos tanto tempo sem um ministro. Exatamente. Temos agora o ministro do Trabalho. Minas Gerais sempre foi um estado de vanguarda na política brasileira. Hoje está sendo um estado bem atrás, onde não há uma combinação de ideias, não há um intercâmbio, não há uma comunicação de vontades. Não há uma coletividade. Entre o executivo estadual e o executivo federal. Ou seja, são cisões que acabam prejudicando quem? A população. A gente percebe isso. E continuando nesse assunto, já que nós estamos falando citamos a questão da iluminação pública, podemos dizer que é uma verdadeira vergonha a iluminação pública de Belo Horizonte, não? Recentemente eu fiz uma observação, nós tivemos uma reunião e em determinado momento algumas pessoas perguntaram o que poderia ser feito para ajudar a municipalidade a melhorar a iluminação de Belo Horizonte, porque as pessoas estavam tendo que iluminar as calçadas com as lanternas dos seus celulares para caminhar em determinado lugar de Belo Horizonte. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. Claro. Agora, tem determinados lugares que precisam sim fazer uma pequena poda na árvore para que a iluminação atinja aquele local. Mas é preciso que as lâmpadas também sejam lâmpadas mais modernas. E não essas tomatinhas que ficam penduradas no poste, porque isso não resolve. Agora, é uma atividade que a prefeitura tem que pegar com força e com vontade para resolver. Agora, já foram feitas em algumas áreas de Belo Horizonte, mas faltam muitas outras serem feitas, usar as lâmpadas de LED, iluminar mais as ruas para dar maior segurança e assegurar melhor o direito de ir e vir do próprio cidadão, da própria cidadã, dos próprios idosos, de crianças que transitam naquelas calçadas. As calçadas têm buraco, à noite você não enxerga, você tropeça, você cai. Então a iluminação pública ela é muito importante, não apenas naquelas áreas de bairros nobres, ela é preciso também nas áreas de periferia. É preciso que haja uma isonomia, que haja um tratamento igual, paritário na cidade, para que não tenhamos essa confusãozinha ideológica, boba, desnecessária, de A contra B, de C contra D, de salame contra caviar. Vamos parar com isso, porque a população não é só, a sociedade não é só, nós somos um país, nós precisamos crescer juntos.
Portanto, a questão do desenvolvimento da cidade, iluminação pública, a poda de árvores, a varrição, a coleta de lixo, entulho que é jogado em algumas vias que geram barata, ratos e etc, etc. Precisamos acabar com isso. A administração municipal, acredito que esteja atenta, mas não está fazendo exatamente, cumprindo exatamente o seu papel para acabar com isso. Precisamos acabar e eu acho que a sociedade é disponível. Eu, por exemplo, me coloco à disposição de quem quer que seja para colaborar gratuitamente, solidariamente, na razão de que a comissão da OAB tem que fazer um trabalho em prol da coletividade. A gente está disposto a colaborar, trabalhar, sentar, discutir, a fazer qualquer tipo de trabalho, de pesquisa e de arregaçar as mangas e partir para dentro para ajudarmos a resolver esses problemas. Agora, é preciso que o poder público municipal e estadual estejam coesos e também tragam as verbas que pertencem ao Ministério do Governo Federal, porque nós não podemos continuar desse jeito. Nós não temos uma cidade bem cuidada, nós não temos estradas para poder viajar, as estradas são péssimas. A pesquisa foi realizada a segurança agora. Pública em 2025 péssima. Nós não vamos ter estradas no país, se continuar como está. Então, alguma coisa está errada, porque temos um país rico, o Brasil é um país agora mal administrado. Essa questão da má administração que eu queria chegar nesse bate-papo com o senhor, estamos conversando com o Dr. Wilson Campos, presidente da Comissão de Cidadania da OAB Minas Gerais e de interesses coletivos do cidadão. O doutor Wilson, funcionário público estadual, hoje recebe em 3 parcelas e já foi informado pelo governo do estado que vai receber até o final do ano em 3 parcelas. Eu solicitei a um grande amigo que tem, que é deputado estadual, Alencar da Silveira Júnior, ele já entrou com esse pedido, com essa lei na Assembleia Legislativa, já está para ser votado em segundo turno, para que todos os funcionários públicos tenham direito do que for estadual, no caso, a conta de luz, a conta de água, né? CEMIG, Copasa e ao IPVA, que são os 3 impostos pessoas físicas e a pessoa física paga como servidor, não tenham juros e multas para os servidores. Porque se eles pagam em 3 vezes, eles não tem como ele pagar a multa todo mês, isso vai virar uma bola de neve para ele. Eu acho que isso é trabalhar para a comunidade em coletividade, como o senhor falou, pro bono, de graça, eu acho que tem que sair dessa forma. Ao mesmo tempo, o Sindicato dos Professores, o Sindiúti, entrou com uma ação na Justiça, obrigando aí, foi definido que o governo tinha que pagar até o 5º dia útil o salário. O governo correu atrás e conseguiu caçar essa liminar. Como é que a OAB vê essa situação do servidor público estadual hoje, esse problema de salário, de falta de salário? Lembrando um parênteses aqui, Assembleia Legislativa, todos os funcionários recebem em dia porque o dinheiro é entregue na mão da Assembleia, todo ele, senão pode sofrer sofrer o crime de impeachment, não é? Que quase sofreu agora, e também o judiciário. E na semana passada nós tivemos a notícia de que 4 desembargadores do Estado, no último Olerite, chegaram a receber R$500 milhão por mês. Como é que o senhor vê esse disparate aí, enquanto o funcionário público, servidor que ganha lá seus R$2.000, tem que dividir em 3 vezes? A Comissão de Defesa da Cidadania da OAB tem uma posição bem clara quanto a essa questão. Os servidores públicos, civis e militares, estão sendo absurdamente penalizados em razão de que não estão tendo como cumprir com suas obrigações legais, com suas obrigações sociais e até com suas obrigações familiares. Isso tira muito o poder de barganha dessas pessoas com a própria sociedade, uma vez que o servidor público ele precisa ser bem remunerado para que ele atenda bem a sociedade, principalmente os servidores públicos militares, os civis também, porque estão em todas as repartições públicas. Então a comissão entende que isso não pode prevalecer, que tem que se melhorar isso aí, e entendemos também que o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, a cúpula, precisa acompanhar então esse parcelamento e reparcelamento, porque se você parcela e reparcela os salários dos servidores públicos, civis e militares, o pessoal da grande maioria da composição desse pessoal, então as cúpulas também deveriam fazer esse mesmo sacrifício. Inclusive os senhores secretários, os senhores diretores, dirigentes estatais, em razão de que demonstrassem para a própria sociedade de que não estão penalizando apenas aqueles de um meio caminho hierárquico para baixo. Então, que a hierarquia seja cumprida do princípio ao fim, ou seja, de baixo a cima, de forma que houvesse e que
que haja mesmo um bom exemplo para a sociedade. Essa questão do parcelamento e reparcelamento é lamentável e acredito que pior do que isso ou igual a isso é a falta de repasse de verbas para os municípios. Tem muito município que está numa situação lamentável, lastimável, em razão de que o governo estadual não está repassando as respectivas verbas para esses municípios. Situações difíceis, os municípios também ficam e, automaticamente, os próprios servidores públicos, civis desses municípios também ficam em dificuldades atrapalhadas. E quando o senhor vê um estado como Minas Gerais não cumprindo as ordens judiciais? Toda e qualquer decisão judicial ela deve ser cumprida porque nós temos uma Constituição Federal que deve ser respeitada. Sim. Se nós começarmos a questionar uma determinação judicial, independentemente se gostamos ou não daquela decisão, se entendemos boa ou não aquela sentença, se compreendemos ou não aquele ministro, aquele desembargador ou aquele juiz, a decisão judicial, a sentença tem que ser cumprida. Porque se você tem recurso a apresentar, que recorra, mas cumpra aquela determinação que foi dada. Se você tem um prazo, você foi condenado, mas eu tenho recurso, então eu vou correr atrás do recurso. Corra atrás dos seus embargos declaratórios que vão, as suas contrarrazões, os seus recursos ordinários, extraordinários, especiais. Corra atrás do seu direito, mas cumpra uma determinação judicial. Porque não fica nada bom, nada bem, aliás, não é de bom tom que os poderes autônomos, os três poderes que deveriam ser autônomos, separados e transparentes, comecem a se engalfiar e dar mau exemplo para a sociedade. Ou seja, o cidadão que é de baixo vai olhar para cima e falar, olha, se lá em cima eles não cumprem, por que eu aqui embaixo vou ter que cumprir? Então, você tem que pagar IPTU porque tem uma casa? Sim. Você agora tem que pagar o outorga anaeróbico que vai construir esse 1.0, se passar o plano diretor? Sim. Ah, mas é mais um imposto. Não é imposto, porque não é compulsório. O outorga anaeróbico não é compulsório. Acima de 1.0, ou você paga se quiser construir. Se você não quiser construir, você não constrói. Então não é compulsório, não é imposto. Claro. Ora, imposto não. Tem uma casa, tem que pagar IPTU? Tem. Tem um carro, tem que pagar IPVA? Tem. Consome energia elétrica, tem que pagar energia? Tem. Ou seja, você tem uma empresa que vende, começa, tem que pagar o ICMS? Tem. Tem uma prestação de serviço, tem que pagar o ISS? Pague-se. Ou seja, impostos e tributos são coisas diferentes. Agora, tem que ser pagos, tem que ser cumpridos, mas a contrapartida para a sociedade tem que ser feita. E não está sendo feita nesse país. Nós pagamos muito uma carga tributária escorchante, cruel, avassaladora, sabe? Que dá pena de, às vezes, conversar com determinados empresários, de tantos impostos que tem que pagar, e você não tem a contrapartida do Estado. Você não tem estrada, você não tem segurança, você não tem saúde, você não tem educação, você não tem lazer. Você tem passagens, como você disse, de ônibus caras, você tem passagens aéreas caras, você paga agora para uma bagagem, um transporte aéreo também caro. Agora paga o assento também. Ou seja, você é penalizado de todas as formas. O Estado, quando ele te autua, ele pega você para valer. Quando você ganha determinada ação com o Estado, você demora anos e anos e anos para receber, e quando recebe, vem os tais dos precatórios. Ou seja, aí você tem que pegar aqueles precatórios para ver como você vai negociá-lo, e mesmo assim, quando você receber. Então o Estado precisa dar bons exemplos. Nós vamos cobrar os impostos, mas vamos dar a contrapartida para a sociedade, serviços adequados e eficientes. Principalmente na questão lá na Constituição Federal. Saúde, educação, segurança, moradia, transporte e previdência social. Ora, quer se fazer uma reforma na Previdência, mas não se fala em reforma tributária. Querem se fazer e fizeram uma reforma trabalhista. Esvaziaram, basicamente, a Justiça do Trabalho. Exatamente. Eu estive lá agora, tem uma hora e meia que eu estive no Justiça do Trabalho, os andares estão praticamente vazios, os elevadores nem assessorista têm. Tiveram alguns dias da parte da manhã. Agora estão querendo o quê? Acabar com a Justiça do Trabalho? Mas como assim? Foi demorada a conquista da Justiça do Trabalho. Né? O empresário não precisa ter medo da Justiça do Trabalho, você está cumprindo com suas obrigações, com seus deveres. E o trabalhador não precisa ir à Justiça do Trabalho se ele está sendo regiamente pago e tendo seus encargos sociais devidamente cumpridos. Fundo de garantia depositado, INSS depositado para garantir a aposentadoria, férias regulares, 13º regular, salário família, salário em dia e não parcelado, reparcelado, como o Estado está dando um péssimo mau exemplo aí. Ou seja, um empresário que olha e fala, se o Estado está fazendo isso, eu posso fazer com o meu funcionário? Mas o funcionário dele é uma pessoa que é um colaborador direto. E o servidor público, civil e militar também. Então, se eles se afastam das suas atividades, prejudicam a quem?
Não o governador, porque ele não é dono da empresa, ele está ali. População. Ele está simplesmente cumprindo um papel ali, Sapia, provisório, 4 anos no máximo, depois se ele for reeleito mais 4, saiu, não é dele mais. Essa empresa onde nós estamos aqui tem um proprietário, tem uma família. Então são pessoas que têm a propriedade. Ora, o governador, o prefeito, o senhor presidente da República, os senhores ministros de Estado, os senhores presidentes de empresas estatais saem e depois deixam o abacaxi para o que vem. E o que vem sempre vai falar que aquele que deixou um punhado de pepino, série de dívidas, um plano para ser cumprido que é impossível. Fica só olhando para o retrovisor. E só a população vai pagando por tudo isso. Ou seja, paga-se muito imposto, paga-se muito tributo, que são os impostos, as taxas de contribuições de melhoria, e a contrapartida para a sociedade, que é a prestação de serviço público adequada e eficiente, não vem. Doutor Wilson, nosso tempo está acabando, eu sempre brinco 15 minutos com Sapia, mas quando o papo está bom, eu ultrapasso esses 15 minutos, já ultrapassamos e muito, mas eu não posso deixar de finalizar esse bate-papo, porque estou falando sobre as eleições desse ano. A comissão que o senhor preside, o que ela vai exigir, pelo menos, dos candidatos nessa eleição de 2018? A OAB Minas Gerais já faz um trabalho há alguns anos, Sapia, no sentido de orientar a coletividade, ela faz nos fóruns, ela faz nas salas de prestação de serviço da OAB, onde tem muitos advogados, estagiários e pessoas que são atendidas até por próprios advogados naqueles instantes antes das audiências, e tem uma divulgação grande junto às subseções nos municípios de Minas Gerais, no sentido de esclarecer quanto à questão da ficha limpa, da ficha suja, de como deve ser o processo eleitoral, como você deve se comportar e como que você deve conduzir esse processo. Ou seja, o cidadão precisa votar sem pensar na contrapartida individual. Do meu emprego, Ele tem que pensar nele, na família dele, na família do próximo e nas outras famílias, tem que pensar coletivamente, tem que pensar no interesse da sociedade. Enquanto nós votarmos pensando no meu interesse, porque eu vou ter um emprego para B ou C, que eu vou ter um jogo de camisa de futebol, que eu vou ter material de construção, que eu vou ter isso aqui, para mim, você vai simplesmente ser um derrotado no seu voto, vai aniquilar a condição do sufrágio universal. Então, vamos partir para essa que precisamos eleger pessoas de ficha limpa mesmo, tirar esse pessoal de ficha suja tá aí. Esse pessoal que aparece sentado nessas bancadas, Centrão, apoio, não sei o quê. Olha quem está lá no tal do Centrão. Você pega lá, compara, vai na lista da Lava Jato, você vê lá, tem um punhado, você pega na outra, tem um outro, você vai na... Da Hoje primeira... tá muito fácil de você descobrir quem é bom e quem não é, né? Se você vai na lista da primeira instância, da segunda instância, da terceira, você vai na lista do STF, vai na Operação Lava Jato, você vê uma série de pessoas que estão, de novo, querendo ser eleitos novamente, sem ter uma ficha... absolutamente limpa, porque é necessário que seja absolutamente meio limpa, não adianta. Tem que ser um exemplo. Não adianta, ele tem que ser uma pessoa ilibada, uma pessoa que dê confiança ao seu eleitor. Ah, mas só porque eu tive um probleminha eu vou pagar eternamente. Não vai pagar eternamente, você vai ficar alguns anos sem reeleito. Claro. Se você provar para a sociedade que você realmente melhorou, você vai ser reeleito, não tem problema nenhum. Eu não sou contra nenhum tipo de candidato que teve algum problema no passado, se colocar novamente a uma nova eleição, desde que ele tenha aprendido aquela lição e tenha mostrado para a sociedade de que aquela lição serviu e que ele começou a prestar bom serviço à coletividade. Tá certo. Nosso 15 Minutos com Sapia de hoje foi com o advogado e presidente da Comissão de Cidadania e Interesses Coletivos da Sociedade, da OAB Seção Minas Gerais. Queria agradecer ao Dr. Wilson Campos, muito obrigado pela sua participação. Eu vou embora. Mas o Alerta Super, sempre de segunda a sexta, às 4 da tarde. Tchau, tchau.